Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas questões que dão o que falar. Um tema que, como bem disse o pastor Hernandes Dias Lopes, tem criado tensão entre amigos e até dentro de famílias. É um conflito que muita gente sente na pele, mas que nem sempre é fácil de colocar em palavras. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: fé cristã e política de esquerda, dá para combinar? Como a gente vai ver aqui, a resposta não é um simples sim ou não. Na verdade, tudo, mas tudo mesmo vai depender do que se entende pela palavra esquerda. Para começar, vamos analisar o primeiro grande argumento, o lado que diz não. Para muitas pessoas, como o pastor Hernandes Dias Lopes, a resposta é um não bem firme. Mas é importante entender que esse não tem um alvo bem específico, o que ele chama de esquerda ideológica. Então, o ponto central aqui é o seguinte: essa discussão não é sobre um sentimento genérico de querer um mundo mais justo. O argumento se foca num conjunto específico de bandeiras, de pautas políticas, que, nessa visão, formam o coração da esquerda ideológica de hoje. E aqui estão os pontos de colisão, os pontos de conflito direto. O pastor Lopes argumenta que essas pautas, como a defesa do aborto ou a mudança no conceito de casamento, batem de frente com valores que o cristianismo vê como absolutos, como inegociáveis. Para ele, um cristão não pode abraçar essas ideias e continuar sendo fiel aos princípios da sua fé. E a crítica vai ainda mais fundo. O pastor Lopes aponta para movimentos como a teologia da libertação, que, na visão dele, pegaram a fé e misturaram com uma análise política bem específica, a marxista. Ele não enxerga isso como uma coisa boa, mas sim como algo que corrompeu a mensagem original do Evangelho. E isso leva a gente para uma distinção que é fundamental nesse raciocínio. Ajudar quem precisa, distribuir comida, tudo isso é visto como um resultado, uma consequência natural de uma vida transformada pela fé. É o fruto, não a raiz. A ação social vem depois da salvação, não é o caminho para chegar até ela. Certo. Agora vamos virar a moeda. Vamos dar uma olhada em como um cristão poderia, sim, se identificar com ideias de esquerda. E para ajudar a gente a entender essa outra perspectiva, vamos usar as reflexões do filósofo Luiz Felipe Pondé. O Pondé parte de uma ideia bem diferente. Ele diz que essa preocupação com a justiça social não é uma coisa nova, nem algo que a fé pegou emprestado da política. Pelo contrário. Ele argumenta que isso está, de certa forma, no DNA do cristianismo, vindo de uma tradição muito, muito antiga. E a chave para entender isso é o tal do carisma profético. O que é isso? Bom, segundo Pondé, os profetas antigos, lá do Antigo Testamento, eram os grandes críticos sociais da sua época. Eram eles que denunciavam a injustiça, que peitavam os ricos e os poderosos, e essa tradição de falar a verdade para o poder teria sido herdada pelo cristianismo. Então, como é que isso funcionaria na prática? O Pondé descreve um caminho que nasce de dentro para fora da fé. Tudo começa com um princípio cristão básico: a misericórdia. Esse sentimento faz a pessoa se conectar com a dor do outro. E ao sentir essa dor, é quase natural começar a questionar o que está causando aquele sofrimento. Percebe? A crítica social nasce da fé, não de uma ideologia política. E agora, olha só que interessante, um ponto de concordância que talvez seja surpreendente. Apesar de chegarem a conclusões diferentes, tanto o pastor Hernandes Dias Lopes quanto o filósofo Luiz Felipe Pondé concordam numa coisa: cuidar dos pobres e amar o próximo não é opcional, é o centro da fé cristã. Peraí, se os dois concordam nesse ponto tão importante, onde é que está a divergência então? É agora que a gente chega na síntese, na parte em que o quebra-cabeça se monta. O debate todo, na verdade, gira em torno de uma única distinção fundamental. E essa tabela aqui resume a questão de forma brilhante. A resposta para a nossa pergunta inicial depende totalmente de qual dessas duas colunas a gente está falando. Se esquerda significa aquele pacote de pautas ideológicas que o pastor Lopes listou, a compatibilidade é vista como impossível. Agora, se esquerda significa a crítica social que nasce da misericórdia, como Pondé descreveu, aí sim ela pode ser vista como uma expressão da fé. Portanto, o ponto de ruptura não é a preocupação com o social em si. O problema, segundo as fontes que a gente viu, aparece quando essa preocupação é passada por um filtro, por uma lente político-partidária específica, como a tal da hermenêutica marxista. É a mistura do chamado cristão com uma ideologia política que gera todo o conflito. E aí, o que a gente tira disso tudo? Entender essa diferença não é só um exercício intelectual, não.
Isso tem consequências enormes para a conversa política e principalmente para a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. O pastor Lopes usa uma expressão que é perfeita para fechar essa ideia: o perigo de carimbar pessoas. Sabe, sair por aí colocando um rótulo em todo mundo sem tentar entender o que realmente move aquela pessoa. A recomendação dele é construir pontes e não muros. Talvez a pergunta mais importante não seja de que lado a pessoa está, mas sim, quais princípios guiam a vida dela. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Onde é que fica a fronteira entre a ação social que vem de um coração transformado pela fé e a adesão a uma agenda política, a uma ideologia? Essa linha é bem sutil, né? Definir onde ela está talvez seja o maior desafio para quem quer viver a sua fé no mundo polarizado de hoje. Onde exatamente fica essa linha?